capítulo, tá? Vamos iniciar então com uma oração. Pai, nós a Ti louvamos, ó Deus. Engrandecemos o Teu santo nome por mais essa oportunidade que nos dás de nos reunirmos, ó Deus. Ainda que à distância, ó Pai, mas com esse ponto em comum na internet, onde podemos compartilhar, meu Deus, as verdades, as realidades que Tu tens feito em nossas vidas como igreja, ó Pai, como pessoas, e também por meio da leitura desse livro, ó Pai. Esse livro, meu Deus, que temos, por meio do qual temos conhecido um pouquinho mais de quem Tu és, dos Teus atributos, e diante disso, ó Pai, conhecido também um pouquinho mais de quem nós somos, das nossas pecaminosidades, da nossa miséria, ó Deus. Ó Pai, que nessa tarde possamos, diante da Tua presença, sermos agraciados por mais um pouquinho, ó Pai, da luz resplandecente da Tua pessoa diante de nós, ó Pai, que possamos contemplar a Ti, ó Deus, acima de todas as coisas, glorificar o Teu nome em tudo. Te louvamos por tudo, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãs. Vamos então, que a hora passa bem rapidinho. Então, o livro é esse, Incomparável. As irmãs leram o capítulo. Nós vamos começar hoje o capítulo número 3, que diz: Autoexistente, o Deus de infinita criatividade. Então, nós já vimos alguns atributos de Deus e a comparação desses atributos conosco, né? Na verdade, como Deus é perfeito, grandioso, e como nós somos sempre aquém desses atributos de Deus, né? E que alguns ele comunicou a nós, outros não. São atributos exclusivos de Deus. E esse capítulo de hoje também é um desses atributos onde somente Deus é autoexistente. Então as irmãs leram lá que ela começa falando sobre um chá de bebê que ela foi convidada e chegou lá que tava tudo muito lindo, tudo enfeitado, e ela admira a criatividade dessa moça que fez lá aquele chá de bebê. E com isso ela diz o quê? Que nós recebemos de Deus alguma porção de criatividade, né? O Senhor nos dá dons e dentro daqueles dons nós podemos ter aí a possibilidade de criar coisas, né? E sermos criativos. Então ela dá exemplo também de músicos, composições, né? De como cada detalhe é composto de forma grandiosa por pessoas, né? Por seres humanos que fazem isso com base nos dons que Deus deu a cada uma dessas pessoas, né? Também temos artistas, vários tipos de artistas, na pintura, podemos pensar também em alguns tipos de artesanato, coisas que são feitas a partir daqueles dons que Deus deu. Também chefes de cozinha, pessoas que fazem pratos maravilhosos, receitas maravilhosas. Então são todas essas coisas, formas de exercer a criatividade com base naquilo que nós recebemos de Deus, né? E ela diz também que esse criar, né, seja criar uma música, seja criar uma arte, criar um prato de cozinha, né, uma receita, seja lá o que for, né, um artesanato, é algo inato, que nós como seres humanos, nós temos isso dentro de nós, nós buscamos sempre criar algo, de acordo com aquilo que nós temos, com as nossas possibilidades. Então isso não é optativo. Mas o que ela vai salientar é que essa nossa criatividade, ela é restrita. Por quê? Porque nós somos seres humanos. Ela é um tipo de criação limitada. E a gente vai ver como que funciona essa nossa criatividade limitada, né? Ela cita no livro que podemos dizer que o ser humano mais criativo que você conhece é um imitador de artista, desavergonhado ou alegremente, rearranjando e recombinando materiais existentes em novas formas. Ninguém jamais criou coisa alguma. Então ela salienta o quê? Que por mais que nós criamos coisas, todas essas coisas nada mais é do que reajustar aquilo que já existe, utilizar coisas que já existem, né? Então nós na verdade somos imitadores daquele que é de fato o grande criador de todas as coisas. Só Deus é esse criador de todas as coisas. Só Ele faz a partir do nada, né? E cria coisas a partir de coisas que Ele mesmo já criou.
Nós não. Tudo que nós viermos a fazer vai ser a partir de algo que já foi criado. Então vai ser sempre um rearranjo de coisas que já estão nesse mundo e que nós não temos controle sobre, né? Então, ela segue no capítulo falando do Deus eu sou, que a Bíblia ela inicia já falando disso, né? Já tem esse início surpreendente dizendo o quê? Que Deus no princípio criou os céus e a terra. Então, já coloca bem no início da onde vem todas as coisas, né? Que foi Deus lá em Gênesis 1. E o ser humano, e Deus, né? Esse é o ser que não é criado, né? Mas ele cria todas as coisas, diferente de nós, né? Que não conseguimos criar nada do nada, né? Mas Deus sim faz essa criação. E ele é diferente de toda a criação dele. Então, o Deus criador de todas as coisas se manifesta criando, né, para que nós possamos contemplar essa sua criação, mas ele mesmo é diferente da sua criação, né? Porque ele não foi criado, ele sempre existiu. E ele é autoexistente, ou seja, ele não precisa de nada para manter-se vivo. E ele não depende de nada nem de ninguém. Então, a existência dele é autossuficiente. Ele se mantém vivo. Em Atos 17, 20 diz: pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Então, tudo vem dele, né? Além dele ser totalmente autoexistente, todas as coisas vivem a partir dele. Nele tudo subsiste, né? Então, Deus tem esse caráter diferente de nós, né? Mais uma porção diferente de nós. E aí, nós temos Deus separado como dono de todas as coisas. Então, ele se difere da sua criação. Então, nós temos, se nós formos separar, né, uma lista, nós vamos ver que de um lado tem Deus, que foi o criador de todas as coisas, e do outro lado temos todas as coisas criadas. Então, se a gente for colocar uma lista, né, do que é criado e o que não é criado, do lado não criado vai ter somente Deus. Só Deus não foi criado. O restante, todo o restante foi criado por Deus, né? Deus, ele é o único ser que sempre existiu e que não tem não tem começo, né? Ele não tem como você explicar, né? Agora, a criação não, a partir do reconhecimento de Deus como criador de todas as coisas, nós entendemos que tudo vem a partir dele. Então, tudo tem a sua origem, menos Deus. Deus, ele é autoexistente. Deus criou tudo que nós vemos, né? Tudo que é material e também todas as coisas espirituais. Em Apocalipse 4:11 diz: tu és digno, Senhor, nosso Deus, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então, o Senhor nosso Deus, por ser tão maravilhoso dessa forma, ele merece todo louvor, né? Porque somente uma criatura inexplicável, né? Uma criatura não, um ser inexplicável, tão grandioso, é capaz de criar todas as coisas que nós vemos e que nós não vemos, né? Então, olhando para a complexidade de toda a criação de Deus, nós só podemos apontar para Ele, para alguém superior, além da nossa compreensão, além do nosso entendimento. Então, e ele criou todas as coisas não por uma necessidade própria, né? Não porque ele precisasse, mas porque isso vem da natureza dele. Ele é um Deus criador. E é importante a gente entender também que nós fomos criados, nós seres humanos, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Contudo, nós não somos pequenos deuses, né? Nós não temos partes dele. Não, porque senão isso justificaria uma adoração de outra Teísta. Isso, né? A adoração de toda a criatura, das coisas que Deus criou, de outras pessoas, enfim. Mas não, nós
temos alguns atributos que Deus comunicou a nós temos a semelhança dele, mas nós não temos parte de Deus, né? A autora coloca, nós não temos pedacinhos de Deus. E por Deus ter nos criado, ele é, portanto, nosso proprietário. Isso é interessante, né? Porque isso faz com que a gente tenha um olhar na direção certa. Saber que nós fomos criados com um propósito. E que nós fomos criados por alguém que colocou esse propósito para nós. Então, nós somos propriedade de quem nos criou. E por sermos propriedade de Deus, ele tem todo o direito, né, de fazer conosco, de estabelecer a sua vontade na nossa vida. E nós temos o direito à vida, né? Porque o Senhor nos deu a vida. Ele, na sua misericórdia, ele nos deu esse direito de viver. E para nós hoje, o que nos é atribuído com a vida? A responsabilidade do cuidado, a responsabilidade de sermos mordomos dessa vida que o Senhor nos deu. Então, diferente de nós que não criamos nada, né? Deus tem direito sobre toda a sua criação. E aí, somente Deus é que pode dar a vida e também tirar a vida, conforme a vontade dele. Ela cita aqui que nós somos guardiões da vida do outro. Nós somos mordomos da criação, da qual habitamos, mas que não nos pertence. Então, ela enfatiza bem isso, que nós somos mordomos, ou seja, nós estamos aqui para servir aqueles que estão aqui conosco, mas e usufruir, né, de maneira como o Senhor idealizou para nós, de toda a criação de Deus, mas que isso não pertence a nós, essa criação não é nossa, de modo que a gente possa usar e abusar conforme a nossa vontade. Isso não. E aí, assim, foi no Éden, né? No Éden foi dado a função para Adão e Eva de ser mordomo de toda aquela criação que foi confiada a eles, né? Para que eles pudessem cuidar. Mas o pecado, né? O pecado que há em nós, que veio dos nossos pais, Adão e Eva, manchou toda essa relação e nos faz com que hoje a gente olhe muito mais para a criação, pensando numa questão de valorização e adorando, temos a tendência a adorar essa criação do que o Criador, que é o que Paulo fala em Romanos 1, Romanos 1, 20. Vou ler para vocês. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Então, é aquilo, basta olhar, né, e ser sincero que você vai imaginar que existe alguém, um ser grandioso além de todas essas coisas, né, que nada poderia vir do Big Bang ou do nada, né, tamanha complexidade e grandiosidade de toda a criação. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Eu não sei se eu copiei o versículo certo, mano. Assim, parece que tá faltando um pedaço. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, eles estão falando daqueles que, vendo toda a criação de Deus, não reconhecem a Deus, né, na sua divindade. Então, adorar a criação ao invés de o Criador não nos leva a proteger a vida e nem a cuidar da criação. Então, quando nós temos essa visão errada e atribuímos um valor que não é devido à criação, ao invés de atribuirmos o devido valor ao Criador de todas essas coisas, faz com que a gente tenha essa visão de querer usufruir dessa criação, né? Então ela diz, adorar a criação ao invés de o Criador não nos leva a proteger a vida, né? E com isso toda essa criação de Deus, nem cuidar dessa criação. Isso nos leva a desvalorizar a vida e a consumir a criação. Isso porque toda adoração da criação é, na verdade, uma forma de autoadoração. Então, quando você começa a valorizar demais a criação, você vai querer o quê? Usufruir aquilo o máximo possível. Você vai querer, na verdade, se satisfazer com aquela criação. E aí
é o que nós temos visto, né? E a gente vai usar e abusar dessa criação de forma indevida. Interessante que ela coloca aqui que quando nós associamos Deus à criação, numa adoração meio panteísta, você começa a adorar a criação no lugar de Deus. E aí o que acontece é que essa adoração da criação acaba sendo uma adoração voltada para si mesmo. O objetivo é satisfação própria, que é refletida por essa adoração direcionada à criação, mas essa adoração direcionada à criação é direcionada a nós mesmos. Isso faz com que nós nos coloquemos numa posição, nós, de competição com o próprio Deus. Então, quando ela mostra que, referente à queda, que é onde houve a perversão da idolatria, né, a perversão idólatra da criação, ou melhor, de nós mesmos, isso mostra quanto a gente se colocou em competição contra o próprio Deus, né, colocando-nos em pé de igualdade com Ele e nos achando, nos considerando tão criadores quanto Ele. E aí sobe a arrogância, o orgulho para a cabeça, né? Então ela coloca essa escala de ligação, de relação entre Deus e a criação, adoração da criação, adoração de nós, competição contra o próprio Deus. E é o que ela vai seguir no próximo subtítulo, que é justamente vai falar disso, né? Dessa nossa competitividade com respeito a Deus, nessa característica de ser o Criador. Então, derrubando o mito da criatividade humana, que ela segue falando, né? Que nós, muitas vezes, nos enganamos. Achamos que, ao invés de mordomos daquilo que Deus fez, da toda a criação de Deus, nós somos proprietários. E aí nós fazemos esse uso indevido. Aí a gente quer usar e abusar conforme o nosso próprio prazer, né? Então, visando sempre o nosso benefício, a gente vai usar e usar. E isso é um grande perigo, né? Nós usamos os nossos dons como se eles fossem criados por nós, né? Como se eles fossem tivessem vindo a partir de nós, né? E aí ela vai lembrar que tudo que nós fazemos, então, são sempre com coisas que já existem, não são, né? Como eu já falei no início, não são coisas que vêm do nada. E aí ela dá um exemplo, que o que aconteceu com Nabucodonosor. Então ali, as irmãs devem conhecer a história de Nabucodonosor, é um exemplo muito claro, né, de quando a pessoa, com base naqueles dons que Deus deu, ela rearranja, constrói e cria coisas que depois ela vai achar que aquilo foi mérito dela. Então, é esse nível de competição que nós caímos com Deus, né? E é isso que a autora quer derrubar, esse mito de que nós também somos criadores. Então, a história de Nabucodonosor vai dizer o quê? Que as irmãs conhecem, né? Depois que ele edificou a cidade, que ele conseguiu aquele império e tudo mais, ele começou a olhar para aquilo e dizer: nossa, olha o que eu fiz, que fantástico, né? E nós muitas vezes estamos nessa situação, talvez não no sentido de olhar para uma cidade, mas quantas pequenas coisas, né? Ou talvez algumas ainda maiores, não tão pequenas, coisas que nós fazemos com aquilo que recebemos de Deus e nos orgulhamos como se tivesse partido somente de nós, das nossas próprias mãos, né? Ela dá esse exemplo do Nabucodonosor na página 56 e 58 e 59, e nós sabemos que a continuação da história é que Deus faz com que ele se perca, né? Se torne como um animal e perca todas aquelas características humanas de quem pode se orgulhar de qualquer coisa. E ao final dessa experiência que ele passa com Deus, ele encontra realmente qual é o lugar dele e qual é o lugar de Deus. Então, isso é muito fantástico, né? Quando ele cai em si, ele vai entender, né, aquilo que vem dele e qual é a real posição de Deus, que Deus está acima de todas as coisas, né? E que ele nada é, né? E aí o Senhor restaura a sanidade dele, restaura ele na posição dele. Então, a autora, ela comenta que quando a primeira leitura que ela fez
dessa passagem, ela achava que era o processo de humilhação, né, que fazia com que ele caísse em si, né, de Nabucodonosor e tudo mais, mas ela cita algo interessante que ela percebeu depois, né, ela cita lá na página 59. Agora vejo que ao remover seu poder e autoridade, Deus simplesmente revelou a insanidade que já operava por trás do seu complexo de Deus, né, que Nabucodonosor possuía. Então, o que ela está querendo dizer? Então, nós somos assim, essa insanidade está em nós, né? Como uma criança que disputa forças com um adulto, né? Ou que não tem noção da sua incapacidade, da sua pequenez e às vezes faz alguma coisa e fala, olha mãe, o que eu fiz, e no fim foi a mãe que ajudou a fazer, o pai, enfim, nós fazemos exatamente a mesma coisa, e isso é uma insanidade da nossa parte, né, e ela vai dizer o quê? Que nesse momento, nessa experiência que Nabucodonosor sofreu, ele percebeu só foi uma ocasião para que essa insanidade fosse revelada a ele, porque é uma grande insanidade, né? Ele só não estava se dando conta da grande insanidade que ele estava pensando, né? Do absurdo que ele estava fazendo ali, se colocando como criador. E isso é bem importante, por quê? Porque muitas vezes nós queremos ter esse papel de criador, né? Então, quando que nós atribuímos a nós um papel de criador? O tempo todo, né? Como eu falei, assim, às vezes a gente faz pequenas coisas e a gente acha que aquilo foi nosso, da nossa própria força, né? Então, o tempo todo a gente faz isso, na relação com a nossa família, no trabalho, ela coloca também o ministério. Então, precisamos ter muito cuidado com isso. A gente faz isso quando a gente espera retorno. Então, pensem, irmãs, isso são coisas que vai mostrar que a gente está com essa mentalidade, né? A mesma que Nabucodonosor tinha. Quando nós esperamos retorno daquilo que nós fazemos, quando a gente espera um retorno de um investimento, então ela dá o exemplo lá, né? Você investe no seu filho e depois você fica esperando que ele te recompense, né? Quando nós nos orgulhamos de algo que temos feito, né, como fruto de nossas próprias mãos, como nós achamos que somos importantes, que merecemos elogios, reconhecimento, quando nós estamos seguros em nós mesmos, com a nossa capacidade, com aquilo que nós fazemos, tudo isso mostra que nós estamos com essa síndrome aí de queremos ser criadores como Deus, né, e nós nos confundimos, que ao invés de criar, nós devemos cuidar, tá, de toda a criação que Deus nos deu. Deus é o Criador e tudo que fazemos se origina nele, né, como está em 1 Coríntios 4, 7. E ela vai falar sobre essa questão da origem, né, que o que determina o valor das coisas é a origem dessas coisas. Então ela fala um quadro, por exemplo, o que vai determinar o valor desse quadro é quem pintou. Então, a origem desse quadro é que vai dar valor. E o nosso valor também é assim. Ela cita o Salmo 139, que é um salmo belíssimo, né, que fala como nós fomos feitos, mas ela salienta que isso aponta para quem nos fez. E daí está o nosso valor. Porque o nosso valor está na nossa origem. Nós fomos feitos por Deus, a imagem e semelhança dele. Então, isso tem um grande valor. Por isso, nós devemos cuidar uns dos outros, preservar a vida, amar os irmãos, amar o próximo como a nós mesmos e cuidar da criação. Por quê? Porque foi Deus quem fez. E saber essa nossa origem nos dá liberdade. Então, sabendo que nós fomos criados e que todas as coisas partem desse ser criador, que fez de fato todas as coisas do nada, nos dá a criatividade, nos dá a liberdade para usar a criatividade que Deus nos dá, né, de maneira livre, tranquila. Ela cita, né, na página 62, não precisamos mais trabalhar sobre a ilusão de nossa própria importância. Então a gente não precisa mais ter esses medos e receios, né? Não precisamos encontrar o nosso valor em pessoas ou em posses. O nosso valor está em nossa origem. Então, aí a gente pode se libertar de ficar preso a sucessos, né? Ficar
preocupado com os nossos fracassos, porque em Deus nós somos livres, né? Nós não precisamos ser originais, ela diz, né? Nós somos livres para usar nossa criatividade sabendo da nossa limitação, sem exigir valor em troca e sem ficar querendo ser sempre bom, né? Sermos os originais, os perfeitos. Não, isso é uma característica somente de Deus. E isso também nos liberta, entender tudo isso também nos liberta para que a gente possa reconhecer a criatividade e o talento dos outros, né? As coisas que as pessoas fazem, os dons que as pessoas têm. E reconhecer isso de uma maneira em que nós sabemos, né? Estamos com com os pensamentos no lugar, né, de que fazendo isso nós estamos atribuindo glória não à pessoa, mas a Deus, reconhecendo que aquilo que ela fez vem de Deus. Então nós somos livres para sermos criativos, né, sem essas sombras, e somos livres também para reconhecer a criatividade e tudo aquilo de bom que as outras pessoas fazem, né, sabendo que vem do Senhor, né? E Deus, ele é essa palavra criadora, né? Então, assim como lá no início do capítulo ela fala que no princípio Deus criou, citando aí Gênesis, esse Deus criador continua a criar. Então isso é uma grande esperança para nós. Ela vai abordar o quê? Que as nossas situações, os nossos relacionamentos, que muitas vezes nos traz tristeza e dor, eles estão nas mãos desse Deus criador, que ainda hoje cria tudo do nada. Então, não podemos criar, ela cita, né, na página 62, não podemos criar esperança onde ela não existe, nem o amor onde ela não se faz presente. Não podemos criar arrependimento onde não há, mas podemos clamar ao Deus que pode. Então, isso é uma grande esperança para nós. Por quê? Porque depois de conhecermos esse Deus tão grandioso, que cria as coisas de maneira tão maravilhosa, sem precisar ter nada, né, cria conforme a sua vontade, ele pode transformar as situações e os relacionamentos também do nada. Então, Deus se alegra em continuar fazendo isso, continuar criando coisas do nada. Isso, para nós que servimos a esse Deus, é motivo de grande esperança e confiança nele, e também de alegria nele. Na página 63, ela diz: Deus pode restaurar um relacionamento destruído ou uma situação sem saída. Ou ele pode simplesmente restaurar a sua esperança no meio de tudo isso. Nem a sua esperança, no meio de tudo isso, nem tudo será feito novo nessa vida, mas a sua promessa de fazer crescer em nós o fruto do Espírito significa que nós podemos conhecer vida abundante a despeito dos relacionamentos e situações a serem sarados ou não. Então, Deus tem um controle sobre todas essas coisas. Então, ele pode, se ele quiser, ele pode, do nada, por mais difícil e complicada que pareça ser a situação ou o relacionamento, ele pode mudar, transformar, criar do nada, né? Assim como se ele não quiser transformar a situação, ele pode nos dar esse fruto do Espírito que vai fazer nos ter vida abundante, apesar das circunstâncias. Então, Deus é o nosso verbo criador, como está em João. Ele faz tudo novo, como está em 2 Coríntios, e ele traz a justiça onde não havia justiça. Então, aqui ela vai falar o quê? Do grande milagre que nós somos participantes, aqueles que cremos em Cristo somos participantes. Por quê? Porque só a nossa salvação já mostra como Deus cria do nada, né? E aí não é nem do nada, é numa situação adversa, né? Porque ele cria justiça, ele coloca a justiça no nosso coração, a justiça de Cristo, onde havia somente mal, somente pecado. O Paul Washer que comenta isso. Ele fala que o ato criacional de Deus foi um grande milagre, porque ele criou tudo do nada. E o ato regenerativo de Deus na vida do ser humano, nós pecadores, é um ato mais miraculoso ainda, porque ele cria o que é santo no meio do caos, no meio da perversidade, no meio da depravação. E aí ele nos concede tudo aquilo que é próprio dele: justiça, santidade, paz, amor, o fruto do Espírito Santo. Então esse é um ato realmente recreativo, né? Criou, recriou. É algo realmente maravilhoso. Então,
Deus, essa é a nossa esperança. E com isso, nós sabemos que nós podemos confiar nele, que ele continua fazendo aquilo que somente ele pode fazer, que é criar e criar realmente do nada, onde as situações podem ser as mais adversas possíveis, mais contrárias possíveis, ele é capaz de transformar e cuidar de todas essas coisas. Então, com isso, o que fica para nós? Sermos realmente cuidadores, mantenedores e mordomos de toda a nossa vida e de toda a criação que Deus nos fez. Isso faz com que nós também entendamos que nós podemos usar a nossa criatividade de maneira livre, né? Usar nossos dons, sempre apontando para quem? Para Deus, para Ele. Isso é fantástico, né? A gente possa pregar o Evangelho, ciente de que somente Deus pode dar uma vida nova, fazer realmente novo o coração de uma pessoa. Mas que a gente possa fazer com diligência, sabendo que pertence a Ele, né? Que a gente não precisa ficar frustrado, nem coisas desse tipo. Que aquilo que só Deus pode fazer, é Ele que vai fazer. E aí nós podemos também ser livres para criar, né, conforme os dons que Deus nos deu, e nos deleitar nessa nossa criatividade, nesses dons que recebemos e também naquilo que nós temos visto que Deus tem feito na vida de outras pessoas, através de outras pessoas, sem esse medo da idolatria ou esse medo de querer receber glória, né, que todas as coisas estarão no lugar certo. Amém? Amém. Amém. Esse fator de ser autoexistente é que Deus é suficiente e nós não somos suficientes. Nós sempre precisaremos uns dos outros, precisaremos do corpo de Cristo, a igreja, precisaremos de Cristo Jesus, o Senhor, nosso mediador entre Deus e nós homens, né? O nosso sumo sacerdote, o nosso cordeiro pascal. Então, tudo isso mostra o quão nós somos dependentes, no quanto nós somos sujeitos submissos, né? Devemos ser sujeitos submissos a Ele, quanto nós dependemos dele para tudo. E eu vejo que é interessante que no nosso dia a dia a gente pode perceber isso, né? Nós somos seres que precisamos tomar água constantemente, precisamos nos alimentar constantemente, precisamos descansar constantemente, né? Então tudo isso mostra a nossa fragilidade diante do Deus que é Senhor todo-poderoso e autoexistente. Então essa é a graça que o Senhor nos concede. E sabemos que tudo nós temos nele e nós dependemos dele. E devemos nos sujeitar a ele, nos submeter a ele em todas as coisas. Amém? E glorificar ele, né? Porque ele é esse Deus que não precisa de nada, Nem de ninguém. Né? Então a Bíblia vai falar, inclusive, né, de falsos deuses, né, que são feitos por mãos humanas, que precisam da manutenção humana. Então, para nós termos conhecimento de que nosso Deus é assim, autoexistente, que ele não precisa, não depende de nada, isso é fabuloso. Isso nos deve realmente alegrar o coração. Amém. E nos prostrar diante desse Deus. Amém. Para a próxima semana, então, fica o Deus de infinita provisão. Você ora para encerrar? Vamos orar e aí a gente encerra a gravação e continua a conversa aqui com as irmãs. Na discussão. Senhor nosso Deus, grandioso Deus, autoexistente Deus, ó Pai. Quantos são os seus atributos, Senhor, tão maravilhosos, ó Deus, que nos fazem realmente nos prostrar diante de Ti, ó Pai. Que o Senhor possa nos avivar, ó Pai, aquecer o nosso coração, para que possamos temer cada vez mais a Ti, que possamos adorar cada vez mais a Ti, ó Pai, que possamos buscar em Ti o nosso refúgio, a nossa esperança, para que possamos, ó Senhor, nos deleitar em todos os benefícios que vêm de Ti, ó Pai, a partir dessa grande misericórdia que o Senhor tem comunicado a nós, que é a Tua graça, o Teu Santo Evangelho, o Teu Filho Jesus, ó Pai. Nós Te glorificamos por tudo, por todas essas coisas, por conhecer, ó Pai, mais de Ti. Te agradecemos por esse encontro, Pai, por todas as irmãs que estão participando, também aqueles que virão esse vídeo depois, ó Pai, que o Senhor possa operar no coração de cada uma, ó Pai, trazendo cada vez mais perto de Ti. Que o Senhor nos ajude a nos engajarmos, ó Pai, em conhecermos, em prosseguir conhecendo mais e mais de Ti. Renova a nossa fé, ó Pai, aumenta a nossa fé. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.